que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que aproveito tem o homem? Ganhar todo o mundo, mas a sua alma se perder. Perder a sua alma e ganhar o mundo. Que aproveito tem este homem? O que dará o homem? É recompensa da sua alma. Não há recompensa. Por quê? Está sem vida. Embora ele ganhou o mundo, mas está sem vida. Não há recompensa da sua alma. Não há recompensa. Eu estava a dizer que sim, foi assim que o Senhor tinha que dizer. Que assim como foi os tempos de Noé, eles casavam, bebiam, comiam e davam-se em casamento. Em todos os tempos, o mundo caiu em pedaços. No tempo em que nós vivemos, o mundo está caindo em pedaços. Sim. Deus não quer para que nós estejamos na escuridão. Deus quer para que nós estejamos na luz. Porque todo aquele que está na luz, ele vê o caminho, ele não pode tropeçar, ele não pode acidentar-se ou se perder, porque há uma clareza neste caminho. O tempo que vivemos é o tempo em que o mundo também está caindo em pedaços. Mas o que pode aproveitar o homem, ganhar o mundo e se perder a sua alma? Que recompensa que o homem tem na sua alma? Que recompensa que terá o homem na sua alma? Não terá nenhuma recompensa. Sim, não terá nenhuma recompensa. Porque perdeu a sua alma. O que lhe fez perder a sua alma é porque ganhou o mundo sem aproveito. Não tem aproveito. Sim, é sem aproveito. Sim. O Senhor tinha que dizer que não há proveito sobre isso. Não há, na verdade. Por isso, quando se trata da palavra do Senhor, ela não pode se acrescentar e não pode se diminuir. Ela tem que ser exatamente como assim o Senhor disse, para que os que creem, creiam no que o Senhor disse. Não há proveito. Não há, na verdade, o aproveito. Hebreus 12, no verso 25. Hebreus 12, no seu verso 25. No verso 25, Hebreus. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se hoje ouvir a sua voz, não endureceis os vossos corações. Vejam isso. Não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muitos menos nós. Por isso que necessitou Deus nos tempos que passou, de que antes do perigo, ele advertiu. Ele tinha os seus homens, que Deus podia dar a palavra da advertência, o aviso. O que sendo o aviso?
de você conhecer, ter o conhecimento, o que está para acontecer e qual é o caminho da sua salvação. Por isso que necessitou a todos os que Deus tinha que colocar esta palavra de advertência, para mostrar em cada tempo o que viria no acontecimento e qual era o caminho do escape. Mas todos aqueles que rejeitaram não escaparam. Eles foram mortos, todos morreram. Quando Deus colocou a palavra de advertência no tempo de Noé, todos aqueles, pela eleição de Deus, que cumpriram o que Deus havia ordenado, eles foram salvos. Mas todos aqueles que rejeitaram no que Deus havia dado como ordem, o que Deus havia ordenado, eles não escaparam. Eles morreram. E assim se foi nos tempos que passou. E no nosso tempo os que rejeitaram não escaparam também. Não há de escapar. Sim. Não podem eles também escapar. Sempre foi assim. Se nós desviarmos daquele que é dos céus, não havemos de escapar da morte. Se nós desviarmos daquele que é do céu, daquele que fala, não rejeiteis o que fala. Por isso que quando Deus fala, é o tempo em que cada um tem que estar atento. Tem que estar atento para ouvir o que Deus quer falar. É o tempo de nós estarmos atentos para nós ouvirmos o que Deus quer por nós. O que Deus quer falar no nosso meio. Por quê? É uma advertência. É a mensagem de advertência. É a mensagem para que tenham conhecimento no que está para o seu tempo. Sim, amados minhas irmãs, se em todos os tempos foi assim, é semelhantemente com o tempo que nós vivemos também. Se nos tempos que passou não escaparam, porque eles não tiveram atenção, não ficaram atentos naquele que falou, não escaparam. Não tinha que escapar assim. Também o nosso tempo? Sim. Olhemos só. Se isto é o Senhor, quando estava na tentação pelo diabo, quando o diabo lhe tentou, estou a falar de Mateus 4, é uma carta que muitos leem. Mateus 4, a carta da tentação, quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, como a palavra nos diz, que o Espírito Santo conduziu ou guiou o Senhor para ir ser tentado no deserto. Quando o Senhor estava a ser tentado com o diabo no deserto, o que aconteceu? No verso 8, 4 de Mateus, verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O diabo transportou o Senhor a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Porque o transportou para este monte muito alto? Tinha que lhe mostrar todos os reinos
todos os reinos e a glória deles. E o que ele disse? E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando-me adorares. Se me ajoelhar e me adorar, eu te darei tudo isto. Todos esses reinos e a glória deles eu te darei. Mas se você me prostrar, me ajoelhar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Para onde que nós queremos chegar, amados irmãos? Para chegarmos no que Deus quer. Porque não queremos andar segundo os nossos pensamentos, não queremos andar segundo os nossos conhecimentos, mas sim, queremos para que Deus faça segundo a sua própria vontade no nosso meio. Como filho de Deus, ele foi tentado. Deus não tenta. Deus te prova. Deus te prova. Mas o instrumento que Deus usa para provar a fé no seu crer é o diabo. O Espírito Santo guiou o Senhor para ele se enterrar no deserto. E na face do tentador diz que se você olhas tudo isso que está lá, se você olhas tudo isto, me ajoelha e me adoras, te darei todos esses reinos com a glória deles. Eu te darei. E o que o Senhor disse? Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Uma resposta boa. Sai de mim, porque está escrito. Porque está escrito. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não há mais outro reino. Não há mais outro reino. Mas hoje o mundo está caindo em pedaços. Por causa de sobrevivência. Por causa da sobrevivência, as pessoas abraçaram a política. As pessoas serviram outros reinos. Deixaram o que está escrito: que só o Senhor Deus que tem que ser adorado, o Senhor que é Deus que tem que ser servido. Mas as pessoas deixaram o que está escrito, serviram a outros reinos, adoraram outros reinos e a glória deles. Por causa de sobrevivência. Porque eu tenho que ser um político para sobreviver. Amados irmãos, minhas irmãs, aqui no Cidade da Sobrevivência,
Aqui se trata da conservação da sua alma. O que aproveitará o homem? Ganhar o mundo e se perder a sua alma. É? Por causa da sobrevivência, os homens abraçaram a política, abraçaram outros reinos e deixaram de servir um reino, que este reino tem que servir, e este reino que tem que ser adorado. Mas o Senhor disse que não vou te adorar e não vou te servir, porque está escrito: um só Deus que eu tenho que adorar, um só Deus que eu tenho que servir, porque eu não posso ganhar o mundo e perder a minha alma. Não tem aproveito, nem recompensa da minha alma. Não tem. É? O Senhor era político. O Senhor não tinha outro reino que ele podia prostrar-se. Não tinha outro Deus que ele podia servir. Um só Deus que ele podia adorar. Um só Deus que ele podia servir. Mas hoje o mundo está caindo em pedaços. É? Porque as pessoas seguem os seus próprios caminhos. As pessoas se separaram do caminho de Deus. Separaram-se. E aquele que deixa o que Deus disse, Deus também o deixa. E aquele que abraça o que Deus disse, Deus também o abraça. O Senhor, por rejeitar, negar o adorar, o diabo, negar o servir, ele creu no que estava escrito, porque Deus estava com ele. Esta foi a vitória. Ele venceu o diabo com o instrumento da palavra, com a armadura da palavra. Ele voltou no pensamento de Deus. Ele tinha que regressar no caminho de Deus. Que não. Eu não posso servir dois senhores ao mesmo tempo. Por quê? Um só é Deus. A Ele que eu possa adorar, a Ele que eu possa servir. Mas por causa da sobrevivência, as pessoas abraçaram a política. Por causa da sobrevivência, as pessoas abraçaram outros reinos, serviram e eles servem outros reinos. Mas há um só que tem que ser adorado, e há um só que tem que ser servido: o Deus. Mas as pessoas se afastaram dele. Afastaram-se. E quem se afasta de Deus, Deus também o afasta. É bom vivermos segundo o que está escrito, porque o Senhor também viveu segundo o que está escrito. Por quê? Para haver mentira, porque há verdade. E essas duas coisas não se tratam da mesma coisa. Nós queremos a verdade porque vivemos ou porque temos a vida da verdade. Rejeitamos a mentira. Negamos a mentira porque não queremos viver a mentira. O diabo queria tentar para vencer.
Mas o Senhor tem que dizer, não, está escrito. Um só é Deus que eu possa adorar. Um só que é Deus que eu possa servir. Dois senhores ao mesmo tempo é impossível. Mas hoje o mundo está caindo em pedaços. Sim. Porque todo aquele que pratica o pecado, porque o pecado é injustiça. O pecado é a injustiça. O pecado é mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Quando se trata do adúltero, adulterar. Adulterar é uma prática errada. É um ato praticado erradamente. Sim. Adúltero ou adulterar é um ato praticado, mas erradamente. Mas o Senhor não quer para que nós possamos seguir o que é errado. O Senhor quer para que nós sigamos no que é verdadeiro. Seguimos a verdade. Porque os filhos de Deus são guiados pelos filhos de Deus em toda a verdade. Essa aqui é a diferença. Conhecereis o espírito do errado e o espírito da verdade. Por quê? A nossa luta não é de carne. Não é do que é exteriormente, o que é visível. A nossa luta é com os espíritos das potestades. Os espíritos das trevas. Essa aqui é a nossa luta. Lutamos com os espíritos das trevas. Espíritos das mentiras. Espíritos que adulteram a palavra do Senhor. Essa aqui é a nossa luta. O Senhor conheceu aquele que podia adorar. Porque estava escrito. E ele conhecia aquele que podia servir. Nós também conhecemos a quem devemos adorar. E a quem devemos servir. Não podemos abraçar outros reinos enquanto dizemos que somos de Deus. Estamos a adulterar. Adúltero é um ato praticado erradamente. Adúltero ou adulterar é um ato praticado erradamente. Por isso que nós devemos conhecer o Espírito da verdade. Que temos só um Deus, que a este devemos prostrar, a este devemos servir. Mesmo se a nossa sobrevivência nos tornar difícil, não temos nenhum outro reino que nós devemos adorar ou servir. Por quê? Temos só um Deus que nós devemos servir e a Ele o adorar. Se ser difícil a sobrevivência, nós não somos políticos, não. Nós não temos outro reino. Mas hoje, os homens adulteraram com o mundo. O mundo caiu em pedaços. Está caindo em pedaços, sim. É bom se o Senhor nos abre um entendimento de nós rejeitarmos o que mata
a nossa alma. Porque se nós ganharmos o mundo, a nossa alma não tem proveito. A nossa alma não tem vida. Mas também, se nós perdermos o mundo e vivermos na vontade de Deus, porque as nossas almas têm vida. E esta vida dura para sempre. Dura para sempre. É preciso isto, amados minhas irmãs, que a mente de Cristo esteja em nós. Por quê? Se a mente de Cristo estiver em nós, para dizer que somos guiados pelo seu Espírito, assim o Senhor tinha que dizer que quando o Espírito vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Por isso que, quando se trata do Espírito verdadeiro, o Espírito verdadeiro guia os filhos de Deus num caminho verdadeiro também. Ninguém diz que eu sou de Deus, ou adoro a Deus, sirvo a Deus, ou o Espírito de Deus está sobre mim, enquanto é guiado erradamente. É impossível. Por isso que todas as tentações que o diabo vem sobre nós, a nossa força, a nossa vitória é olharmos no que está escrito. A nossa defesa é crermos e olharmos como prático, como o cumprimento no que Deus disse na sua santa palavra. Porque é assim que foi com o nosso Senhor. Ele venceu a tática do diabo pelas Escrituras. Ele venceu a tentação do diabo pela palavra. Assim está escrito. Nós somos vencedores e nós venceremos a Ele se nós crermos naquilo que está escrito na palavra de Deus. Somos vencedores porque Ele também venceu o diabo, o nosso Senhor. Se a mente de Cristo estiver em nós, isso mostra que o seu Espírito nos guia. Porque assim está escrito. No João 16, versículo 13. Se esse Espírito vier, vos guiará em toda a verdade. Porque não fará de si mesmo, mas vos anunciará. Vos anunciará o que é de vir. Por isso, se o Espírito de Deus nos guia em toda a sua verdade, temos o anúncio. Ele nos dá todo o cuidado para que nós possamos andar segundo a sua própria vontade, não as nossas próprias vontades. Não as nossas próprias vontades, mas sim andarmos na vontade de Deus, porque somos guiados pelo seu Espírito. Devemos crer nisso. Eu creio isto, porque é a verdade. Crer na palavra de Deus é crer a Deus. João 1, verso 1 diz que sim, no princípio era a palavra, sim. João, vamos na leitura. João 1, verso 1. João 1, verso 1. Estamos? No princípio era o verbo, que era a palavra. No princípio. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. O Senhor tinha que acrescentar assim: se esse Espírito vier,
Se a palavra que estava no princípio, se é a palavra que era Deus, se era a palavra que estava com Deus, se esse Espírito vier para vocês acreditar que sermos guiados pelo Espírito de Deus, se esse Espírito vier, no versículo 13 de João 16, verso 13, se nós crermos que é a palavra que era Deus no princípio, que é a palavra que estava com Deus no princípio, se nós crermos que a palavra de Deus é Deus, por isso que o seu Espírito, ele não pode nos conduzir fora da sua palavra. O Espírito verdadeiro conduz-nos na palavra verdadeira também. Essa que é a diferença. É o que tem que se discernir. Essa que é a diferença. O Espírito é verdade e o Espírito é erro. A diferença não é das casas. A diferença não é dos nomes. A diferença é dos espíritos. O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Essa que é a diferença. As pessoas estão lutando sobre as casas escritas e tudo mais. Mas o que nos difere, a diferença está no Espírito. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos do diabo também são guiados pelo Espírito do diabo. Essa que é a diferença. O reino de Deus e o reino do diabo. Por isso que o diabo tinha que mostrar ao Senhor os seus reinos, os seus governos. Tinha que mostrar ao Senhor os seus reinos. Te darei esses reinos. Eu estava no João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque é impossível o Espírito da verdade guiar na mentira. É impossível. É impossível o Espírito da verdade guiar na mentira. É impossível a mentira ser guiado pelo Espírito da verdade. O Espírito da verdade guia em toda a verdade. Sim, vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vos anunciará e vos fará. Temos o anúncio. Não nos pregamos a nós mesmos. Não nos indicamos a nós mesmos. Mas indicamos o caminho da verdade. Para que todo aquele que crê, creia naquele que é o verdadeiro, o Senhor. Essa que é a salvação. Eu não sou salvador, mas fui salvo também pela graça. Sim. Nós devemos seguir Ele. Assim também que devemos imitar de todos que foram antes de nós, que seguiram a Cristo. Não seguirmos o homem, mas seguirmos Cristo. Mas imitarmos como foi Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque ele tem a vida de Cristo. Ele anda como Cristo andou. Ele fala como Cristo falou. Isso que é a verdade. Essa que é a diferença. A diferença não é do vestuário. A diferença não é das casas que se chama das igrejas. A diferença não é de outras coisas. De um pobre, de um rico. A diferença que tem é de conhecermos
termos discernimento de conhecermos o espírito da verdade e o espírito do engano. O espírito errado, sim. Conhecemos o espírito errado e conhecemos o espírito da verdade. Esta é a diferença. Porque todo aquele que creia no errado, o pai dele é o diabo, porque é o único só que não fala a verdade. Mas todo aquele que crê na verdade, porque Deus é verdadeiro, é o que nós devemos crer. Sim. É bom. Não podemos afastar diante do Senhor. Porque no dia em que negarmos o que Ele disse, Ele também nos negará. Quando se trata da palavra do Senhor, não vê isto da teologia humana, de conhecimento humano. Não. É por permissão, ser permitido. Foi assim quando o Senhor disse ao Pedro: Pedro, isso não veio da teologia humana. Isso não veio de sangue e carne. Mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. É por revelação. Ser permitido. É por escolha. Por isso que os homens têm as suas escolhas. Pois se mesmo um homem me escolher eu, não sendo a escolha de Deus, e eu farei a vontade do homem. Mas todos aqueles que são escolhidos por Deus, eles fazem a vontade de Deus. Todos aqueles que são escolhidos por Deus, eles anunciam a palavra de Deus, porque Deus os revela. Deus os revela. Mas todos aqueles que confiam nos homens, eles farão segundo o ensino dos homens. Não por causa da teologia, não por causa de confiar no homem, mas é por causa da eleição. É por causa da eleição de Deus. A escolha de Deus. Não a minha vontade, não a nossa vontade, mas fazermos a vontade de Deus. Ele não escolhe para fazer a vontade do homem. Por isso não podemos confiar no homem. O homem é imortal, mas Deus é imortal. Quem confia no homem, o homem morre. Mas quem confia em Deus, Deus permanece até eternamente. Eterno Deus. Por isso nós devemos olharmos no começo. Toda a obra tem que se examinar no começo. Tudo quando se trata do começo segundo a confiança dos homens, o caminho é torcido, é errado. Mas tudo quando se trata em confiança de Deus, será a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está na sua palavra. Porque o seu Espírito guia em toda a sua verdade. Assim está escrito. Guia em toda a sua verdade. Sim. Não por teologia. Não isto. Não porque é o agrupamento, é um sistema, organização. Não é isto. Nós queremos olhar a vontade de Deus e a vontade dos homens. Porém, quando se trata da vontade dos homens, todos que foram escolhidos pelos homens farão as suas próprias vontades. Não farão a vontade de Deus. Porque todo homem é mentiroso. Mas Deus que é verdadeiro. Tudo quando se trata da escolha de Deus, a escolha de Deus é certa.
Porque Deus é verdadeiro. É verdadeiro, sim. É quando o Senhor tinha que dizer em João 15. João 15, verso 7. João 15. João 15, verso 7. Estamos? Amém. Sim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. É? Porque ninguém pode dizer que estou na vontade do Senhor, ou estou no Senhor, enquanto ele está fora da palavra. Isso não pode acontecer. Todo aquele que está no Senhor está com a palavra do Senhor. Essa é a diferença. Todo aquele que está no Senhor está com a palavra do Senhor. Por isso o Senhor tinha que dizer isto. Se vós estiverdes em mim, se você está em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, quem está no Senhor está com a palavra do Senhor. Ninguém diz que estou com o Senhor enquanto não está no que o Senhor disse. Isso é o contrário. Isso é adulterar. Estar no Senhor, andar segundo os seus pensamentos? Não. Porque todo aquele que está no Senhor anda segundo a revelação pelo Senhor. O Senhor o revela como andar neste caminho. É? O Senhor tem que ensinar como andar neste caminho. Ninguém pode dizer que estou no Senhor e fora daquilo que o Senhor disse, que é a sua palavra. É mentira. É adulterar isso. Adúltero é um ato praticado erradamente. Estou casado enquanto você está com outros homens. Esse não está casado, isso. Não está casado, assim. Não casou ou não está casado. Adúltero. Adulterar é um ato praticado, mas erradamente. Ninguém diz que estou no Senhor enquanto está fora da sua palavra. É impossível. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo é possível. É uma obra que o Senhor tem que começar. É? O Senhor quer dizer que eu edificarei minha igreja, não minhas igrejas. E eu edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Mas as pessoas edificaram suas igrejas. Mas o Senhor edificou a sua igreja. O Senhor edifica a sua igreja. Como edifica a sua igreja? Sob a revelação. Por quê? Quando o seu Espírito desceu no dia de Pentecostes, eles todos ficaram compungidos. Tá? Ficaram cheios do Espírito Santo. E eles foram guiados pelo Espírito. Porque eles tinham que falar segundo o que o Espírito considera que eles falassem. Não falar cada um segundo a sua própria mente, mas falar segundo a condição pelo Espírito Santo. Sim. Mas as pessoas hoje têm suas igrejas que eles edificaram, eles. Mas a igreja edificada por Senhor, ela é conduzida pelo seu Espírito. Porque o Espírito do Senhor guia em toda a sua verdade. Qual é esta verdade? A sua palavra. Se vocês estiverem em mim, assim diz o Senhor, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quando vocês pedirem, serão concedidos. Serão feitos. Tudo quando vocês pedirem. Por quê?
Não a minha vontade, não a nossa vontade, mas tem que ser a vontade dele no nosso meio. A vontade dele em nós. A vontade dele por nós. Por quê? Isso não pode agradar aos homens. Tem que agradar a Deus. E uma pode ter que dizer isto. Se eu fazer agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. O que me faz eu ser servo de Cristo? Porque eu tenho que fazer o que agrada a Cristo. Sim. Porque se eu ser servo pela eleição do homem, eu não farei a vontade de Deus. Farei a minha própria vontade. Mas se ser a eleição segundo a vontade de Deus, farei a vontade de Deus. Por quê? Serei guiado pelo Espírito de Deus. Esta aqui é a diferença. A diferença não é de casas de encontros. A diferença não é de vestuários. A diferença não é de riqueza ou pobreza. A diferença é da verdade e engano. A diferença é do espírito da verdade e o espírito errado. Essa é a diferença. Sim. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo quando quiser, vos será feito. Porque tudo é possível quando há Deus. Nada é impossível. Mas somente crer no que ele disse. Porque ele olha na sua palavra. Tudo é possível para Deus. Mas primeira coisa, Deus olha na sua palavra. Por isso que primeira coisa, o que tem que estar em frente é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus. É? Por isso ninguém pode ir além no que está escrito. Não pode. Quem atravessar no que está escrito está fora da vontade de Deus. Por isso nós devemos aceitar sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos guia na sua palavra. O Espírito de Deus nos guia no seu caminho, para que Ele possa fazer a sua vontade. Tudo para vocês pedir. Tudo para vocês pedir. Serão concedidos. Porque nada é impossível diante de Deus. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas em frente, crer na sua palavra. Em frente, crer. Eu agradeço ao Senhor. Eu vejo um tempo que vem que a luz será maior. E as pessoas olharão a luz. Sim. As pessoas olharão a luz. Porque Deus é a luz. Jesus tem que dizer isso. Eu sou a luz. Quem anda em mim não andará nas trevas, mas na luz de vida. O Senhor em frente disto fará coisas mais diferentes. Que Ele possa nos ajudar, amados amigos e irmãos. Nós devemos depositar essa confiança nele, para que somente Ele que possa fazer, não nós fazermos. Porque em todos os tempos foi assim. Foi assim no tempo de Noé. Foi assim no tempo de Ló. Sim, ele tinha que enviar a sua mensagem a um homem fazendeiro, não é? Um homem simples, naquele tempo. Um homem simples. Que eles nem podiam tomar conta dele. Mas isto agradou a Deus. É? Por isso que tem que ser pela escolha de Deus. Não pela escolha do homem. Há homens escolhidos por Deus e há homens escolhidos por homens.
Porque todo aquele que é escolhido por Deus, ele fará a vontade de Deus. Como está escrito, que aquele que é enviado por Deus, Deus não lhe dará o Espírito por medida. Não pode. Não lhe dará o Espírito por medida. Dirá tudo. E anuncia tudo. Por quê? Não fará de si mesmo. Não nos pregamos a nós mesmos. Porque não procuramos a nossa própria glória. Mas glorificamos aquele que é o Criador. Glorificamos o nosso Deus. Ele só que tem que ser dado honra e glória. Ele só. E a Ele tem que ser servido. Ele tem que servir. E a Ele que tem que ser adorado. Mas naquele tempo, a este homem simples, não é? Um homem fazendeiro, que não merecia os homens, mas essa que foi a escolha de Deus. Embora os homens queriam suas escolhas, cada um tinha sua escolha, que podia merecer para eles, mas Deus escolheu o que poderia merecer. Não merecer para os homens, mas para Deus que merecer. Deus tem sua escolha. E os homens também, segundo os seus pensamentos, têm suas escolhas. Mas isto agradou a Deus. E eles rejeitaram a mensagem de tempo deles. Rejeitaram. Porque eles queriam o que eles queriam. Eles queriam o que podia ser belo aos seus olhos. Mas Deus, aos seus olhos, agradou na eleição em que ele fez a este homem fazendeiro, não é? Agradou a Deus isto. Também, isto é também hoje. As pessoas têm suas escolhas. As pessoas esperam o que eles pensam naquilo que merece. No homem que merece. Mas Deus olha naquilo que ele merece. No homem que ele merece. Porque Deus tem sua eleição. Ele escolhe o que ele quer. Mesmo não agradar os homens. Mas ele lhe agradar, ele coloca a sua mensagem. Coloca a sua palavra. Os que derem crédito é salvação. Os que não derem crédito é a morte. Porque quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Assim que foi. E assim que é. Porque Deus mantém o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e permanece para sempre. Permanece para sempre. Sim. Foi também assim o tempo de Herodes. Deus colocou a sua mensagem neste homem Ló. Mas as pessoas esperaram a sua escolha. Queriam a sua escolha. Queriam um homem escolhido por homens. Mas Deus já havia escolhido. Ele havia colocado a sua mensagem. Para que as pessoas cresçam naquela mensagem. Mas alguns rejeitaram. E quem rejeitar o que Deus diz, rejeita a si mesmo o palavra de Deus. É? Quem rejeitar o que Deus disse, está a rejeitando para ele mesmo a salvação. Deus faz naquilo que lhe agrada, não no que os homens possam se agradar. É todos sempre isso. Sim, é Lucas 17, 30. Lucas 17, verso 30. Sempre foi assim. 30. Sempre foi assim. Assim será, Lucas 17, verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será. Em todos os tempos.
Sempre foi assim. Outros veem o cumprimento da palavra do Senhor e os outros não vivem. Alguns serão participantes e outros não participam. Tem que conhecer o tempo e a mensagem do seu tempo. Conhecer o seu tempo e a mensagem do seu tempo que você está a viver. No tempo de Noé, tinha mensagem naquele tempo. No tempo de Ló, tinha mensagem naquele tempo. Em todos os tempos, Deus tinha que enviar a sua mensagem, por cada tempo. Se você falha conhecer a mensagem do seu tempo, não há confiança e não há esperança. Como também todos que falharam não alcançaram a salvação e não virou cumprimento. Foi assim com o nascimento do Senhor, quando o Senhor nasceu, no seu nascimento. Sim. Acho que os outros podiam pensar que talvez podia nascer como o que eles podiam pensar. Chegou o tempo, o Senhor estava no tempo, porque tinha que se cumprir no que estava escrito no Antigo Testamento, porque ele era o sacrifício vivo. O sacrifício do Antigo Testamento era a sombra que esperava no que era exato, que podia ser o Senhor, ser tomado no lugar do sacrifício, o sacrifício vivo. Mas quando chegou o tempo, eles permaneceram no sacrifício vivo, no sacrifício velho, na vida velha, na vida tradicional. Porque quando ultrapassa a palavra de Deus, quando Deus coloca a luz e passa a noite, quem permanecer na noite está escuro. Se torna tradição. Permaneceram na tradição e não creram naquilo que estava no tempo. Porque estava escrito sim. Livro de Hebreus 8, 9, de capítulo 10. Hebreus 10, versículo 8 até 9. Hebreus 10, verso 8 até 9. Estamos? Estamos? Hebreus 10, verso 8 e 9. Não estamos? Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos, e oblações pelo pecado, não quiseste. Sim. Onde se fazia isso? Se fazia no Antigo Testamento. Mas isto não agradava a Deus. Deus não queria isso. Porque era sombra que podia assegurar as pessoas para que eles chegassem aonde? A um sacrifício vivo. Não quiseste. Nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Romanos 10, verso 4 diz que a lei era a sombra das coisas futuras. Por que Deus não lhe agradava o que era feito segundo a lei? Porque era a sombra que esperava no que era original, no que era exato, no cumprimento. 19. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a
a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Sacrifício, holocaustos, tudo que era feito no Antigo Testamento não podia agradar a Deus, mas um que podia fazer a vontade de Deus. Por quê? Necessitava que Deus tirasse o primeiro e colocasse o segundo. Sim. Por quê? A validade do Novo Testamento podia ser, por ser invalidado, o invalidar do Antigo Testamento. Quando Deus tirou o primeiro testamento, tinha que colocar o Novo Testamento. Sacrifício de animais não podia agradar a Deus. Deus podia se agradar naquele que podia fazer a vontade dele, o sacrifício vivo, Jesus Cristo. Sim. Deus se agrada naquele que faz a sua vontade. Não aquele que faz a vontade própria, mas a vontade de Deus. Deus se agrada. Não pelas obras. Não. Fazer o que Deus diz. Viver o que Deus diz. Deus olha no cumprimento, no cumprir da sua palavra. Porque Ele vê a sua palavra para cumprir. Em todos os tempos. Assim foi com o Senhor. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. Por quê? Holocaustos lá, sacrifícios, que eram sacrificados no tempo da lei. Isso não podia agradar a Deus. Deus podia tirar o primeiro para que colocasse o segundo. O primeiro tem que morrer para que o segundo tivesse a vida. Porque se o primeiro não morre, não pode haver o segundo, ou não pode surgir uma nova vida. Sim. O primeiro tinha que morrer para que surja uma nova vida, que é o Novo Testamento, o novo sacrifício, sacrifício vivo, que podia fazer tudo que podia agradar a Deus, não a vontade própria. Deus não se agrada na vontade própria. Deus se agrada naquele que faz a sua vontade. Por isso que nós devemos dizer assim: não a nossa vontade, não a minha vontade, oh Deus, não pode agradar, mas somente a tua vontade que seja feita. Onde está a vontade de Deus? Na sua palavra. Por quê? O princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da ciência é temer a Deus. Ninguém diz que tenha sabedoria, tenha conhecimento, enquanto não teme a Deus. Quem teme a Deus, teme no que está escrito. Observa no que está escrito. E ele vive no que está escrito. Para não se agradar a si mesmo, mas sim agradar a Deus. Sim. Porque todo aquele que se agradar a si mesmo, ele fará a sua própria vontade. Tira o primeiro para que colocasse o segundo. Por isso, se nós olharmos, todo o sistema denominacional está caído, está adulterado. Dizem que são de Deus e eles negam a palavra de Deus. Está caído todo o sistema denominacional. Está caído. Todos os sistemas organizacionais religiosos caíram. Eles se referem que são de Deus e eles negam viver o que Deus disse.
Eles não têm vida da palavra. Eles não têm vida que agrada a Deus. Tem vida que agrada a eles mesmos, que agrada aos homens. Mas Deus se agrada naquele que vive na vontade dele, não na sua própria vontade. Se nós olharmos o sistema político, tudo já vai ao fim. Tudo já vai ao fim. O mundo está caído em pedaços. Sim. Está em pedaços, cara, o mundo. É o tempo de se afastar nas coisas do mundo. Por quê? O que aproveita o homem? Ganhar o mundo com a sua consciência e se perder a sua alma. O que aproveita este homem? Que recompensa dará a sua alma? Sério, nenhuma recompensa. Sim. Contudo, devemos agradecer a Deus. Não porque temos, porque não temos. Não podemos sair da palavra de Deus, ou não podemos negar o que Deus disse, por causa da sobrevivência. Custar, não custar. Permanecerei e permaneceremos no que Deus disse. Levou isto ao nosso Senhor na tentação, no deserto. O diabo, quando apareceu, disse que se tu és filho de Deus, faz que se torne essas pedras em pães. Diz que não, está escrito. Que o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não procuramos só a sobrevivência no homem externo. É mortal. Não dê aproveito isto. Por quê? É um tempo com limite. Nasce e morre. Mas procuremos termos a vida no homem mortal, que é a alma, que as nossas almas, que tenham a vida, tenham recompensa as nossas almas. Vale mais perder o que está no mundo, mas a minha alma ter vida. Vale mais perdermos, ganharmos o mundo, mas as nossas almas terem a vida. Porque não tem aproveito ganhar o mundo e se perder a sua alma. Não tem aproveito isso. Nem recompensa dará a sua alma. Sim. É bom, amados irmãos e irmãs, porque é o tempo que a tecnologia avançou. A tecnologia está mais avançada. Que só mesmo olharmos o comportamento das crianças já está muito avançado. Por causa das televisões. Nem nas escolas já não há comportamento das crianças. O mundo que vivemos, o engano que o diabo tem para com as pessoas, o mundo está caindo em pedaços. Mas graças ao Senhor, de ter um começo em nossas vidas, a sua vontade, para que não seja as nossas próprias vontades. Devemos agradecer se Deus coloca em nossas vidas a sua vontade, para que seja o domínio, para que o primeiro homem
morre para que sejamos novo homem, uma nova criatura, agradar a Deus, não cada um se agradar a si mesmo, não cada um andar segundo o seu próprio caminho. Se Ele começa a sua obra em nossas vidas, é bom, meus irmãos, Ele é porque nos ama. Com isso, nós devemos agradecer. Muitos esperaram isso, que podemos chegar no nosso tempo e ver naquilo que nós vimos,